Em meio às paisagens simples do município de Japeri, uma história de superação e transformação social nasceu de um esporte pouco acessível à maioria dos brasileiros, o golfe. De lá para cá, o Japeri Golf foi tema de diversas matérias em todo o mundo, levando o Japeri ao destaque em um esporte elitizado e totalmente improvável. O surgimento do Japeri Golf foi fruto de diversas pessoas que sonharam e agiram para que ele acontecesse. E hoje, o Japeri Golf não é apenas um campo de golfe numa das cidades mais distantes dos grandes centros. É uma porta para novos sonhos. E o Hole One, a jogada perfeita, seja a de transformação de pessoas especiais, como das que serão tema deste documentário. Nos distantes anos da década de 1990, moradores de Japeri trabalhavam no Gávea Golf Club como caddies dos golfistas da zona sul do Rio. E foi lá que eles conheceram uma senhora chamada Vitória Anne White. Vicky era filha de Seymour Marvin, que foi um dos responsáveis pela organização do golfe no Brasil. Segundo as fontes esportivas, Seymour foi fundador da Confederação Brasileira de Golfe e um grande entusiasta da disseminação do esporte no Brasil. Meu avô foi sócio fundador aqui do Gávea Golf, no Rio de Janeiro. Meu pai formalizou o golfe dentro do Brasil. Daí podemos entender de onde veio a paixão de Vicky pelo golfe e principalmente pela expansão do esporte, como seu pai fez. Mais do que uma jogadora de golfe, Vicky tinha visão e viu em Japeri o reflexo de um Brasil que precisava de oportunidades. Em Japeri, onde os índices de desenvolvimento humano eram alarmantes, ela enxergou o local ideal para um projeto ousado: criar um campo de golfe público, gratuito, voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Só que não foi fácil tirar do papel esse projeto ousado. Vicky conseguiu a liberação de um espaço com mais de 11 mil metros quadrados da Prefeitura de Japeri, que na época era gerida pelo prefeito Carlos Moraes Costa. O político também teve um papel importante na criação do campo, pois ele viu a oportunidade de atrair pessoas ricas para investir no município. Tenho orgulho, eu fico emocionado quando passo aqui que vejo essas crianças ali com o taquinho, com aqueles jogando, praticando. Todas as vezes eu peço sempre agradeço. E com muito diálogo, esforço e perseverança, nasceu a Associação de Golfe de Japeri, com um contrato de concessão do espaço por 30 anos. Um espaço de grama, tacos e sonhos. Ali, o golfe deixou de ser um símbolo de exclusão e passou a ser uma ferramenta de cidadania. A coisa mais importante para o desenvolvimento de uma sociedade é esporte e educação. Não podem cortar desses lados, não podem. A cada ano de trabalho no Japeri Golf, crianças e jovens aprendem um esporte novo com regras, etiquetas e estratégias para vencer, nada diferente do que eles devem encontrar na vida adulta. Das aulas às competições internas chamadas de medalhas mensais, das premiações às disputas em torneios renomados, estes jovens vivem experiências nunca imaginadas em seus melhores sonhos. Muitos deles desbravaram os principais campos de golfe do Brasil e também do mundo, sempre sob o olhar e os cuidados de uma equipe qualificada e principalmente firme na figura da Dona Vicky. Com o tempo, o projeto se desenvolveu e ganhou visibilidade, chegando a ser um dos destaques da abertura das Olimpíadas do Rio em 2016. Sem contar das dezenas de reportagens em televisões em todo o mundo, o projeto comandado por Dona Vicky formava atletas e principalmente cidadãos de qualidade. E mesmo quando os jovens completavam seus 18 anos e deixavam o Japeri Golf não os deixava, pois os ensinamentos e as experiências vividas ali serviriam para toda a vida. Nós estamos aqui com o Breno Domingos, que é um dos frutos desse projeto aqui, iniciado pela Vicky, que iniciou bem jovem, com 7 anos. 7 anos. 7 anos de idade, e hoje ele é um atleta do golfe profissional. Então a gente vai conversar com ele para saber disso aí. Breno, primeira pergunta, a gente está falando sobre
todo esse trabalho que a Vicky fez aqui no Japeri Golf, e você é a prova material desse sucesso. Fala aí a importância de você ter vindo para o golfe e o aprendizado que você teve para a tua vida. Falar do projeto é um pouco emocionante para mim. E falar como eu costumava chamar ela, Dona Vicky. Todo mundo fala Dona Vicky, né? É muito importante para mim. Falar um pouco de como eu iniciei no projeto. Iniciei no projeto no ano de 2006. O projeto estava iniciando, teve a fundação em 2001, mas atualmente eu não sabia de nada. Então, uma conversa entre que foi meu professor, Jair Medeiros, que deu início aqui ao projeto, junto com os outros professores, Erpídio e Alessandro Lima, foi quando começaram o projeto aqui no ano de 2001. A princípio, eu não tinha contato nenhum com golfe. A minha vibe era futebol. Treinava futebol, era louco por futebol como qualquer outra criança, qualquer outro jovem. Mas, enfim, o Jair comentou com meu pai sobre o projeto e eu vim aqui conhecer. A primeira tacada foi amor à primeira vista. Gostei, sentei com meu pai, conversei. Ele falou, você sabe que eu nunca interferi, você vai decidir o que você quer para sua vida. Então, eu decidi atuar no golfe. Foram se passando os anos, eu tive o primeiro contato com a Dona Vicky no ano de 2007. Foi quando eu conheci ela, joguei meu primeiro campeonato, que foi no Gávea Golf Clube. Eu tinha 8 anos, 9 anos. Fui bem, fiquei em segundo lugar e para mim foi fantástico. Os anos foram se passando e frutos da escolinha, como alto rendimento, tudo isso. A partir daí veio as coisas que eu achei que eu não teria dentro do esporte. Uhum. Educação, desenvolvimento, conheci pessoas novas e foi mais ou menos isso. Desse torneio que você fez o primeiro, com 8 anos, você tem alguma lembrança do que ela falou para você? Porque ela estava lá. Ela estava lá. Você tem alguma lembrança do que ela falou para você nesse dia do torneio? Se ela pós-jogo ou depois, antes do jogo? Então, Dona 8 Vicky, anos, né? Dona Vicky tinha uma postura muito durona, né? Então, eu bem novinho ali, a gente ficava com um pouquinho de criança, né? A gente fica com, vamos dizer, pessoal, um responsável maior, a gente fica com medo, né, de chegar próximo. Mas ela não chegou a falar diretamente para mim, mas ela sempre, como ela dizia, ela pedia para manter a calma, que é essencial dentro do esporte. E não querer inventar, que esse esporte não tem que inventar. É fazer o simples que vai dar certo. Ela sempre me dizia isso. Até pouco tempo atrás ela estava sempre me dizendo. E como em toda a história há momentos de altos e baixos, 3 desses abalaram, mas não interromperam a trajetória do Japeri Golf. O primeiro deles foi a construção do Arco Metropolitano, que tirou 3 buracos do projeto inicial. O segundo, a renovação do contrato de apoio ao incentivo ao esporte. Mas o projeto idealizado por Dona Vicky White pode estar com os dias contados. Tudo por causa dos cortes que vem atingindo o esporte e a educação no país. O nosso projeto é de continuidade. Todo ano temos que apresentar outro projeto, era no Ministério de Esportes em Brasília, para ser aprovado e aí captamos o dinheiro. O projeto para 2019 foi aprovado em setembro de 2018. Janeiro de agora, 2019, pedimos a liberação dos recursos para dar continuidade nos nossos trabalhos e fomos avisados que as regras mudaram, que agora a manutenção do campo de golfe não é mais importante, não é mais automaticamente aprovado. Então nós temos agora a aprovação de uma escola de golfe com os 4 instrutores, com material todo, bolas, uniforme, lanche, tudo que faz parte de uma escola, mas não temos o campo. Sem o campo eles não têm como
aprender. Golfe sem campo é como natação sem piscina. E por fim, o mais triste e doloroso. Em 2025, o golfe brasileiro se despediu de uma das suas maiores incentivadoras. Vicky White nos deixou. Mas o seu legado continua vivo em cada criança que pisa no campo, com o brilho nos olhos e o taco nas mãos. O Japeri Golfe é mais do que um campo. É um símbolo de que o esporte pode ser ponte e não muro. De que com coragem e generosidade é possível mudar a vida de muitas pessoas. Esteve disponível à elite. Crianças que estariam na rua sem nada certo para fazer, sem valores, sem referências, estão nesses anos todos aqui dentro aprendendo os valores e referências de um esporte. E pode ser qualquer esporte, mas o meu esporte é golfe. Então, E o golfe faz parte da vida de Keila Cristine. Onde o golfe te levou? Para quais locais você já viajou por conta do projeto do Japeri Golf Club? Eu já joguei em todos os... Eu posso dizer que eu já joguei em todos os torneios do Rio de Janeiro. Onde eu joguei no Gávea, no Itaiangá. Keila, a gente sabe que o golfe aqui, os alunos vêm para uma escolinha, ficam até uma certa idade e saem. Aconteceu com você isso, né? Então você ficou dos 8 até os 18. Até os 18, são 10 anos jogando golfe. Sim. Qual foi o aprendizado que você teve de tudo? O que você levou para fora, né, para a tua vida, na verdade, quando você teve que sair do golfe por causa da sua idade? O que você levou de aprendizado que você teve aqui no golfe? Eu levei de aprendizado muitas coisas. Tipo, a ter paciência, controle de mim mesma, sobre... Tem coisas no golfe que, tipo, se você tá jogando um torneio, se você comemora muito, você acaba se perdendo. Se você fica muito chateado quando perde, você se perde o jogo todo. Então eu aprendi a ficar tranquila, ficar bem, ter paciência, ter controle, muitas coisas. Com psicólogos daqui, com a psicóloga daqui, com a professora de educação física, eu aprendi diversas coisas. Foram coisas incríveis que hoje, na minha vida, assim, tá sendo perfeita, incrível. Vicky plantou uma semente e hoje ela floresce a cada tacada. Em relação a Vicky, uma questão que me veio à cabeça aqui, o esporte, o projeto aqui do Japeri Golf é para formar jovens de qualidade, né? O esporte é o meio disso. Chegou algum momento que ela conversou contigo dizendo assim, Breno, você vai ser um profissional, você vai chegar longe. Ela teve esse olhar onde você está hoje, que é um profissional, ela teve esse olhar para você, falou, você vai chegar longe, você vai conquistar isso? Então, eu tenho certeza que a dona Vicky, ela sempre teve esse olhar, porque foi uma pessoa que nunca desistiu de mim. Tinha um jeito durão dela, mas foi muito importante, porque acho que aquela coisa, se você for muito frágil para a vida ela te derruba, né? Então, acho que o exemplo dela dentro do esporte, como ela tinha uma postura, não só dentro do esporte, mas fora, eu peguei como exemplo. Então ela foi fundamental, não só dentro aqui do golfe, mas também para a vida. As broncas, tudo, conselhos foram muito importantes. Resume aí o que foi a Vicky, né, para o golfe de Japeri e para a tua vida em poucas palavras. Foi uma ponte muito incrível na minha vida, onde ela me ajudou em diversas coisas, conselhos. Os conselhos dela eram maravilhosos, os conselhos que eu não sei dizer, mas foi incrível. Eu gostei muito. A paciência que ela teve comigo em diversos torneios. Tem torneio que a gente perde e tem torneio que a gente ganha. Nem sempre a gente vai ganhar e nem sempre a gente perde. Foram momentos incríveis, onde passou por vários momentos difíceis, onde eu fiquei triste por ela ter passado por diversas situações, mas Deus sabe de todas as coisas e eu gostei muito de tê-la por aqui, por perto, e que ela descanse em paz. Por trás do projeto, muitas pessoas trabalham para que ele permaneça vivo. Um deles é o atual presidente do Japeri Golf, Michael White, filho de Vicky, que viu o projeto nascer e hoje tem a missão de mantê-lo vivo. E também do atual presidente da Confederação Brasileira de Golfe, Eudes de Oleranzi Bragança. Bom, estamos aqui com o presidente do Japeri Golf Clube, Michael White, que é filho da Vicky. Michael, muito obrigado por nos receber aqui. Queria saber, lá do começo, assim,
Fala assim, a experiência que você teve de ouvir sua mãe falando sobre criar esse espaço maravilhoso que é o Japeri Golf Club. Bom, o Japeri aqui foi criado pelos Keddies, o Marcelinho que está ali, inclusive, foi um dos idealizadores do projeto. Eles invadiram, palavra errada, eles aproveitaram o espaço aqui e construíram 2 buracos e uma real paixão pelo esporte que eles têm. São Keddies lá no Gávea Golf e viajam 2h30 para pegar uma bolsa, né? 2h30 para chegar em São Conrado para carregar uma bolsa, para voltar 2h30 para cá. E eles levaram o prefeito Carlos Moraes em 2001 para conhecer minha mãe, que na época era presidente da Federação de Golfe do Rio de Janeiro. Tentaram muitas vezes trazer ela para cá, tiveram que levar o Carlos Moraes para lá e finalmente eles vieram para cá. Ela, meu avô, que foi o fundador da Associação Brasileira de Golfe, hoje a Confederação Brasileira de Golfe, e o prefeito cedeu esse terreno por 25 anos para a gente. Então, em 2002, a gente começou um projeto aqui, eles começaram, na verdade, eu sempre de fora. Eu participo desde 2008, muito ativamente, quando eu voltei a morar no Brasil. E a gente vem aprimorando pouco a pouco o que a gente consegue aqui do projeto. A gente criou o primeiro campo público do Brasil em 2000. Isso foi um marco, né? Foi um grande marco, deu muita visibilidade para o esporte. E a escolinha de golfe veio depois. Em 2006 foi criada a escolinha de golfe, tudo lei do incentivo do esporte. O Arco Metropolitano em 2006 trouxe muita praticidade para o campo, que hoje em dia você sai do arco e já chega direto aqui no campo, dentro, né? Mas também tirou 3 buracos do projeto inicial. Criamos na sequência mais 3 buracos aqui atrás do morro, que a gente suspendeu agora por segurança das crianças mesmo, para as crianças a gente conseguir assistir e ver onde as crianças estão sempre no campo, que é uma coisa muito importante. A gente está com 120 crianças indo para 130 ano que vem. Na escolinha. O Breno, que eu acho que vocês já conversaram hoje, está com o projeto desde os 8 anos de idade, se formou no colégio, está cursando a faculdade de administração, e é profissional de golfe, jogando no Tour brasileiro. O Tour brasileiro é uma coisa que eu até queria chamar o meu cunhado, que é o presidente da Confederação de Golfe, mas é um projeto muito ambicioso de ter um Tour maior aqui no Brasil. E a gente aqui manter o máximo de crianças envolvidas, engajadas, fora da rua, jogando golfe, estudando. A única obrigação, reciprocidade que a gente pede para a criança é que a criança passe de ano, tem que fazer, a gente acompanha, isso. Muito importante. Uma pergunta, dentro da ideia, assim, você falou que ela veio para cá, né, sua mãe fez toda a organização junto com o pessoal do Rio, né, que sem o apoio dos próprios golfistas do Rio, né, tirando a parte do arco, que teve esse problema da obra, quais dificuldades ela conversava contigo, você viu na prática? A maior dificuldade para manter aqui o espaço? É a manutenção do campo de golfe. No final do dia, é muita manutenção do dia a dia para manter tudo cortado, tudo arrumado, tudo do jeito que você enxerga ali no fundo ali para ter o fairway cortado. A gente tem o Marcelo, que eu acho que vocês talvez já conversaram, que é chama greenskeeper, que é o cuidador. Ele faz um trabalho assim impressionante com pouquíssimos recursos. A manutenção do campo, por incrível que pareça, não é aprovado dentro da lei do incentivo do esporte. Complicado, né? A gente pode fazer a escolinha, tem a parte aqui do driving range, mas o campo não faz parte. Então, isso tudo vem de verba, vem tudo de doação e verbas de terceiros. E essa talvez seja a parte mais difícil aqui do campo, da associação, né, do golfe público e da escola. A gente tem hoje 6 buracos bem montados, intimidadores, e as crianças hoje jogam, em vez de 2 voltas, eles jogam 3 voltas de 6 buracos.
e vem melhorando o nível já há bastante tempo. No começo a gente focou muito em formar golfistas e hoje em dia a gente pegou a parte da inclusão um pouco mais forte e foca em criar cidadãos para melhorar tudo que tem nessa cidade, melhorar as crianças, e o golfe vai sempre fazer parte Eu conversei da vida com a Keila agora, que foi a Keila né? se formou ano passado, viciada no esporte, jovem aprendiz na Granado. O Iago, que está jogando hoje aqui no campo com os meninos também, cursando odontologia, ele tem a Bolsa Atleta, a Keila também tem Bolsa Atleta da federação. Os dois continuam jogando, são embaixadores do nosso projeto, do golfe em si. Eu tenho certeza que o Vitinho, que está no campo agora também, que está no time brasileiro hoje, no time brasileiro para competir. Ele jogou em Porto Alegre já esse ano, já jogou em São Paulo 2 torneios, coisas que talvez nunca teria oportunidade de fazer. E isso sempre foi uma paixão da minha mãe, de ajudar. Nós chamávamos dos netinhos dela, e eu pretendo dar o máximo, meu máximo para continuar ajudando o Japeri, continuar ajudando o golfe como um todo. O golfe faz parte da minha família há 5, 6 gerações e eu espero que continue. Meu pai acabou de bater aqui, meu sobrinho, meu filho estão aqui brincando agora, tentando, e é uma coisa para mim muito importante. Quando a gente faz uma coisa com amor, né, acontece. Uma pergunta que é o seguinte, Vicky nos deixou, você assume, você era vice dela, né? A presidência. Eu fui sempre diretor do projeto, desde 2008, quando eu voltei a morar no Brasil. Eu assumi a vice-presidência quando o Eudes, que era o nosso vice, assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Golfe, então ele teve que se desligar de Japeri. E daí minha mãe passou um ano muito difícil no ano passado, e começo desse ano foi muito difícil. Veio poucas vezes para Japeri, acho que a última vez que ela veio foi na festa de Natal, que é uma coisa muito importante que a gente faz aqui. Eu sempre deixei muito claro para ela que eu ia dar sequência, de qualquer forma possível. E o mais lógico era assumir a presidência em D0. Eu quero profissionalizar mais o projeto, tirar de uma coisa que era sempre muito Vicky e fazer uma coisa muito mais de longevidade. Sim. Mesmo, que essa coisa não precisa ser o Michael ou a Vicky. É isso que eu ia perguntar, porque assim, como passou para você, a pergunta que eu ia fazer é justamente essa, como é uma associação, então pode ter presidente, né, sem ser da família, lógico. Então, como seria essa ideia, né? Então você já falou que já está preparando para que não seja necessariamente a família fazem continuar. 3 semanas, né? Não, é o começo. Mas a vida começou um dia. Ela começou como uma ideia e ela concentrava tudo muito nela. A Kátia, que é a nossa gerente administrativa, foi promovida recentemente para diretora administrativa, na ideia de ter um grupo maior, mais dividindo as ideias e dividindo os riscos em geral. Então, o conselho, que era antigamente amigos que não participavam, mas doavam o nome, a minha mãe, a Kátia, eu e Eudes, tomando as decisões. Hoje em dia, a minha ideia é que a gente traga mais gente participando. Então hoje o presidente o capitão do Teresópolis Golf Club participa, o Chris Freeman da Granado participa ativamente, o meu outro cunhado Gui de Orleans Bragança, que foi campeão brasileiro várias vezes, é o diretor juvenil da federação, virou vice-presidente junto com a gente também. A Kátia, como eu falei, foi promovida para diretora administrativa com o intuito de ter mais poder, mais caneta mesmo. E são nomes de peso para o golfe que acaba reverberando para a gente. Aqui. No final acaba chamando mais jogador, acaba chamando mais responsabilidade para o projeto, né? Traz mais facilidade de achar patrocínios, dá uma chancela quando uma NTS vem e quer uma opinião e tudo, tem pessoas para dividir essa responsabilidade toda.
a gente chama, que a gente está já pensando em fazer cursos de golfe para Granada, curso de golfe para vocês, se vocês quiserem vir, quando vocês quiserem vir bater bola. Para a NTS também é a mesma coisa. A ideia é ter uma continuidade, que não seja só de agora era Vic, agora é Michael. Não, era Vic, sim. Agora é Michael, mas a ideia é que seja contínuo, né? Porque eu não vou viver para sempre. Exato. Mas eu quero que isso aqui viva para sempre. Né? O Gávea Golf está na 6ª geração, o Itanhangá Golf no Rio de Janeiro está na 5ª, 6ª geração também. Não tem por que Japeri não seguir a mesma sequência. Né? E quanto mais gente que vem, quanto mais gente que se forma daqui e continua jogando, quanto mais jogador a gente vai ter sempre. Tem um jogador que veio fazer aula hoje de manhã com o Breno, estava batendo bola aqui. Infelizmente para ele pegou um dia que tinha medalha mensal, que para o nosso bem, tem 120 crianças aqui brincando, fazendo as atividades, mas ele foi para casa, almoçar, vai voltar e vai jogar. Então isso para a gente é uma evolução. Isso aqui não pode ser desperdiçado. Então aqui embaixo a gente está construindo um putting green, para as crianças poderem treinar aqui, treinar embaixo, treinar em cima, para não ficar ocioso. Uhum. E a ideia é isso, dar continuidade a um sonho, um sonho bem sucedido, e continuar ajudando. No final do dia, de novo, eu não ganho por isso, né? A gente faz porque a gente ama o esporte, e adoro ver essas crianças aqui tentando jogar o jogo que é impossível. Bom, eu estou aqui com o Eudes Orleans Bragança, que é o presidente da Confederação Brasileira de Golfe e também vice-presidente. Tive que abrir mão do cargo por conta de conflito. O estatuto da confederação não permite que a gente ocupe duas cargos, posições, né, de liderança ao mesmo tempo. Então, como presidente da Confederação Brasileira, conta pra gente qual a importância de ter um espaço desse aqui para a prática do esporte num local tão distante, né, na Baixada Fluminense. A importância desse projeto é gigante, em vários aspectos. Primeiro, por dar acesso a um esporte, no caso aqui o golfe, a crianças que não teriam acesso a um esporte como esse. Sabe que é um município um pouco mais carente, e acho muito importante também porque desmistifica um pouco uma crença que a gente tem no Brasil de que o golfe é um esporte só para elite. De fato, o golfe foi trazido pelos ingleses há um pouco mais de 100 anos atrás, e a forma como o golfe foi sendo desenvolvido foi nos clubes, né? Os ingleses formavam seus clubes e faziam os campos. Então isso necessariamente era uma coisa um pouco mais restrita. Esse projeto aqui, assim como outros que a gente tem no Brasil, tem em São Paulo, tem na região sul também, eles vêm justamente para mostrar que o esporte é para todo mundo. Naturalmente requer muito esforço de muita gente, de empresas que nos ajudam, dos voluntários, que a maioria das pessoas que trabalham aqui, ou que dedicam seu tempo, estão aqui porque realmente amam o esporte, e tem aí uma vontade legítima de contribuir um pouco e de retribuir para a sociedade. Bacana. A gente está fazendo um documentário sobre a Vic, né, sobre o legado que ela deixou, não só aqui em Japeri, esse trabalho maravilhoso, mas pesquisando, ela também tem uma história grandiosa no golfe brasileiro. Então, da tua experiência, o que você pode falar da Vic para o golfe no Brasil? O pai dela também tem essa história. Pois não é só a Vic, não, a família toda, né? Acho que até o Michael já comentou, o avô dele foi um dos fundadores o que hoje é a Confederação Brasileira de Golfe, na época chamava-se Associação Brasileira de Golfe. Então ela nasceu nesse ambiente, ela sempre adorou toda essa questão de desenvolvimento, sempre teve muito antes da existência aqui do projeto, ela sempre gostou muito de cuidar dos juvenis aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela viajava com as equipes do Rio para os campeonatos em outros lugares. Então isso daqui acho que talvez ali o ápice e ao mesmo tempo a síntese do que significa a Vic aqui para o golfe, não só no Rio, mas no Brasil todo. Ela realmente tem a vida inteira dedicada ao esporte e sobretudo aos juvenis. Então, já passou pela Federação do Rio algumas vezes, já teve algumas funções na Confederação Brasileira também, como jogador aí, como, vamos chamar, cartola. É uma peça aí que é uma pessoa que a gente precisa homenagear e lembrar sempre. Bacana. Então eu quero te agradecer mais uma vez
parabéns por fazer parte também dessa história, né, de estar aqui com a gente. Obrigado. E ser amigo da família e contribuir da forma que você pode. É importante a gente continuar com esse trabalho. Com certeza. O prazer é meu. Já ajudava aqui há algum tempo, agora vou tentar ajudar de outras formas, talvez engajando aí um pouco classe política, envolvendo um pouco mais o Comitê Olímpico Brasileiro também, que tem um apreço enorme por todo tipo de projeto que desenvolva os esportes como um todo. No nosso caso, novamente, o golfe. E vou estar contribuindo aqui até o dia que eu puder. E foi assim que um sonho de alguns e da experiência de Vic fizeram do Japeri Golfe um dos orgulhos de nossa cidade. Por aqui passaram centenas de jovens que puderam aprender e vivenciar experiências que marcaram suas vidas. Como disse o atual presidente do Japeri Golfe, o legado de Vic será dar continuidade a um sonho bem-sucedido. Até a próxima tacada. Agora, se há segredo para alcançar tudo isso? Gente, não é segredo. É educação e esporte mesmo. Todas as crianças merecem e, na minha opinião, têm o direito. É assim que eles vão ter uma chance de uma vida melhor.